prazer. É um prazer, a primeira vez que eu venho nesse hospital. Um prazer conhecer Renome, né, a Renome, e agradecer o convite do Felipe, da organização. A minha palestra não vai ser tão importante quanto as anteriores, né? A gente viu aí os principais momentos de atuação e de uma atuação correta, principalmente a prevenção. Doutora Fernanda, meus parabéns, você é a médica de todas aqui que cuida de pé-diabetes mais importante, tá? A gente sabe disso. Doutor Mário, muito obrigado pela palestra, realmente também a parte ortopédica, antes que esse paciente desenvolva ferida ou até durante, é primordial. A gente for falar aqui de uma coisa nova, Felipe, muito meu amigo, pediu para apresentar uma palestra para começar do zero, uma experiência que obviamente é inicial. Ninguém tem experiência vasta em terapia regenerativa, porque ela chegou recentemente no mercado. E eu, para início, né, começar a palestra, vou mostrar aqui, funciona. Esse aqui é meu grupo, tá? Sempre importante mostrar as pessoas que trabalham com você, que estão no dia a dia e na noite à noite aí contigo, né, na noite, os hospitais que eu trabalho em Niterói. Bom, para falar inicialmente de ferida, eu queria dizer que, apesar de eu estar falando de terapia regenerativa, uma coisa nova, eu sou um médico bastante cético, muito cético, tá? Sou aberto a novas tecnologias, óbvio. A indústria, ela traz para nós a evolução da medicina, a gente tem que estar de olhos abertos e de ouvidos em pé para tudo que vem novo, mas a gente tem que ter bastante responsabilidade, né, na questão financeira, na questão de qual tecnologia que está chegando que realmente vai mudar a evolução do nosso paciente ou não. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a ferida é uma doença, qualquer que seja a ferida, né? É uma coisa bastante prevalente, né? Todo mundo tem, já teve, ou conhece alguém que já teve, e a quantidade de pessoas que tratam ferida hoje em dia é gigante, e a indústria tem olhos para isso, obviamente, e a quantidade de curativos, de coberturas, de tecnologias que existem para tratar ferida hoje no mercado é uma coisa louca. Quem não chega lá no consultório para nós, somos cirurgiões vasculares não tão dedicados ao tratamento de ferida, a gente tem aqui o Dr. Júlio para talvez corroborar, eu digo que é mais chega embaralhado, fala, o que eu vou usar aqui nisso? Tem 10 tipos de curativo para cada ferida, e a gente fala, pô, será que eu estou perdendo, não estou estudando, se é o suficiente, estou preocupado? Não. Na verdade, eu sou de uma escola, e eu acho que é a escola correta, de que você cicatriza a ferida tratando a causa. Né? A gente tem que tratar a causa da ferida, e aí todas essas terapias servem como coadjuvantes. Lógico, eu vou conduzir a ferida, eu vou evitar que ela infecte, eu vou tirar a secreção, eu vou hidratar uma ferida ressecada, eu vou cuidar da borda. Então todas as coberturas, todas as tecnologias auxiliam na cicatrização de ferida, mas desde lá da minha residência eu usava lá cicatrizinha de prata, né, aquele óleozinho AGE, a gente cicatrizava a ferida, sempre cicatrizando as feridas, né? Pode dar conforto, um curativo, uma cobertura que troca cada 3 dias, 5 dias, uma terapia de pressão negativa e tal, mas a gente cicatrizava a ferida. Então, será que essas tecnologias que existiam até hoje mudavam o jogo, né? Tinha um impacto tão grande, né? Talvez não, e o custo muito alto. Então, eu uso tal, coisa ou outra, mas realmente não sou super adepto de curativos, e o importante, as pessoas às vezes, pacientes, médicos, enfermeiros, todos, colocando no curativo, né? Usando o curativo como a fonte do tratamento, que não pode ser feito, esquecendo a causa. Tá? Então, isso aqui eu queria mostrar tecnologias também, o laser, a biomodulação, tudo isso está sendo usado, né? A câmera hiperbárica, eu não fui muito adepto, realmente não conheço tanto, não acredito tanto, não vejo publicações tão efetivas, o IGWF sugere não usar, então assim, realmente terapia de alto custo não é a minha experiência. Essa não sei se vai dar para... Tá vendo esse pacientinho com radial aqui? Você descobrir isso aí, sabe como? Para você ver que ponto que a coisa chegou. Minha esposa no pós-operatório lá de livro, depois de fazer drenagem linfática, eu cheguei para o fisioterapeuta fazendo isso na radial dela. Eu falei, minha amiga, o que será isso? Isso aí é um estímulo com laser das células sanguíneas que passam no radial para melhorar a cicatrização. Pois é, isso aí é a preocupação que nós, profissionais sérios, temos que ter, né, com esse tipo de coisa, tá? Ao ponto que a coisa chega. Então, assim, é muito importante nós
nos preocuparmos e buscarmos aqui mostrar a terapia de pressão negativa. Eu sou fã, quem está ferida, eu adoro, eu acho que realmente tem publicação, tem evidência científica, é muito confortável para o paciente, para a enfermagem, para o médico, e realmente faz o paciente ter alta mais precoce, terapia domiciliar. Então eu gosto muito da terapia de pressão negativa e acho que tem evidência já corroborando o uso, principalmente no pé diabético, tá? Então dessas terapias todas é que eu sou fã. E aí, como eu disse, tratar a causa da ferida, Se você tratar a causa da ferida, tem até um ditado, brincadeira, você pode passar cuspe porque ela vai cicatrizar, entendeu? Fato, verdade, acontece, tá? Então vamos usar as terapias associadas, eu vou tratar a causa da ferida. Então eu fui ver o que é a terapia regenerativa, né? Qual o conceito de terapia regenerativa? Promover o estímulo de fatores de crescimento do próprio organismo do indivíduo. O que é? Qual a diferença de cicatrizar para regenerar, né? Acho que vim pensando assim, o que eu vou usar de exemplo? Regenerar é você criar o mesmo tecido que existia naquele local, é recuperar, né, ou proliferar aquele tecido. Então, assim, uma brincadeira que eu pensei, talvez, eu acho que é a lagartixa, né, quando você corta o rabo, o rabo cresce novo, esse rabo regenerou. Né? Se eu cortar meu dedo, ele vai cicatrizar, ele não regenerou. Então, é a substituição do tecido ou do órgão que existia naquele local. Então, isso é regenerar, isso é terapia regenerativa. Então, ela pode ser feita de duas formas. Ou você adicionando àquele local células primitivas que são indiferenciadas e vão se diferenciar, né? E vão se diferenciar naquelas células daquele tecido ou órgão, ou elementos biomateriais que vão estimular que as células daquele próprio local cresçam de forma que proliferam, formando uma regeneração. Então, o conceito é reparar ou substituir células, tecidos ou órgãos danificados. Isso se um produto é capaz de promover isso, ele é uma terapia regenerativa. E aí a gente vê uma série de terapias regenerativas chegando no mercado, né? Usando células adiposas, usando sangue para cicatrizar feridas de pele. Isso é tudo muito novo, a gente tem que ter cuidado, já usei, interessante. Preconiza-se que se cicatrize feridas mais rápido, talvez consiga cicatrizar feridas que têm uma certa dificuldade, acho que tem mais, todas elas indicadas para feridas crônicas, todas elas contraindicadas para infecção, então para o pé diabético ter bastante cuidado, mas será que essas terapias para feridas têm tanto impacto? Essas feridas de pele, cutânea, nós vamos fechar se a gente tratar a causa, né? O custo disso é muito alto para isso ser preconizado e colocado como recomendação para uma doença tão prevalente que é a ferida, né? Então a gente tem que ter primeiro bastante cuidado com esse tipo de terapia. Então o pé diabético especificamente é um problema de saúde pública muito prevalente, crescente, como a doutora falou, e um custo altíssimo, né? O tratamento do custo do pé diabético, 1/3 do custo dedicado no diabetes vai para as feridas do pé diabético, né? E o custo disso para a saúde pública, para o paciente, para a família, etc., é gigantesco. Então, a gente tem que se ater aos conceitos básicos para a diabetes. Quando fez aqui, primeiro, em ordem decrescente de importância. O mais importante é prevenir. Mais custo efetivo e melhor impacto. Segundo é salvar a vida. Quando você tem um pé diabético, você tem que pensar em salvar a vida. Será que esse pé está ameaçando a vida do paciente? Eu vou investir no pé que eu tenho que amputar para esse paciente não morrer? Isso é o principal, né, na ordem. Salvar um membro é a função. Qual é a função que esse paciente tem? Eu tenho um paciente último, no meu exemplo, o que é a função dele? O que eu preciso? Se o pé vai andar, esse paciente anda, esse paciente tem chance de andar, se ele tiver chance de andar, eu vou salvar o pé que ande. Se ele anda, eu vou salvar um pé que não ande, né? Um pé que é deformado, impossível de reabilitar, talvez seja melhor fazer uma infrapatelar e botar uma boa prótese nele, para ele voltar à qualidade de vida dele. Então, de contrário, um paciente que não anda, que é acamado, eu vou salvar qualquer pé, porque qualquer pé vai servir para ele mexer na cama. Então, tem que ver individualmente, holisticamente, o paciente. Controlar a infecção, tratamento sustento, drenagem de abscesso e salvar a vida, né? Salvar tecido aqui, como o Dr. Mário falou. Ser conservador no tratamento do pé diabético, tá? A gente, meia culpa da cirurgia vascular, dedicação e parabenização dessa mesa redonda para pé diabético, né? Muito importante a gente ter esse olhar. Talvez seja uma doença negligenciada, pelo menos na nossa especialidade. Quantas vezes eu vi e participei, né, e fui residente, e chegava o staff, terminava a ponte, saía da sala, quem fazia
o pé diabético era um residente, passava de um para o outro e era navalha, cortava, arrancava metade do pé doente, para resolver o problema, o cara ia embora para casa, mas ele vai embora com o pé que não vai andar. Você acabou com a vida do cara na amputação do pé. Fez uma ponte linda de 6 horas, fêmur pedioso, e foi lá e deu pro pé, cara, um pé que não vai andar, um pé que vai ficar equino, que não vai cicatrizar nunca, e acabou com a vida desse paciente e da família dele. Né? Então tem que ter muito cuidado, você preservar tecido que é sadio, né? E você realmente prevenir sangramento é uma novidade que eu botei aqui. Quantas mil vezes a gente tratou, operou um pé diabético, ferida aberta, chegou em casa, o paciente sangrou. Por isso, isso aqui é muito importante. Esse paciente que sangra no pós-operatório imediato, que você chega lá, o leito está encharcado de sangue, a mortalidade dele é muito maior. Se ele precisar de transfusão, se ele precisar, ele vai prolongar a internação. Então, controle de sangramento, hemostasia rigorosa é muito fundamental. Promover cicatrização e regeneração por último. Essa é uma foto, acho que saiu torto. Mas é uma desgraça, né? Então, qual é, na classificação de Wagner mais comum, né? Em qual ponto aqui, qual tipo de pé diabético que nós poderemos ter uma mudança e um impacto? Qual que vocês acham aí? Qual dessas classificações que a gente está louco para ter uma tecnologia que ajude a gente? A prevenção tem que ser feita mais principal, óbvio. Agora, classificação 1 e 2 de Wagner, paciente com ferida superficial, que não tem osteomielite, a gente vai cuidar. Se o paciente se cuidar e a gente cuidar direito, se a gente aliviar a carga, se a gente desvirar, tratar a infecção, ele vai ferir, ele vai fechar. Pode recorrer, mas ele vai fechar. Né? Se o doutor Mário alinhar o pé dele, colocar... Agora, o 4 e 5 é gangrena, a gente vai ter que já não tem para a gente fazer, infelizmente. Então é na osteomielite. É a osteomielite que é a dificuldade, o desafio do tratamento do pé diabético, principalmente a crônica. O cara fez uma osteomielite num pezinho, um ossinho lá do pé, ele não cura. Você faz antibiótico, ele volta, ele vai ficar anos, às vezes, com aquela ferida secretiva. Você vai tirar um pedacinho do osso, ele vai começar a transferir a carga para o outro, enfim. A osteomielite é o ponto do tratamento do pé diabético cirúrgico, né? Que a gente pode realmente ter um impacto e fazer diferença. A osteomielite, todas as características e o impacto dela, eu vou correr aqui, porque acho que o meu tempo já deve estar... mas isso tudo já é sabido, né? Quando a gente faz o tratamento conservador, como o Dr. Mário disse, que é importante preservar o pé, preservar o apoio e tal, mesmo que a gente o faça, a cada pedacinho do pé diabético que a gente resseca o osso, ele começa a transferir a carga para o outro lado, e aquilo ali não acaba nunca, daqui a pouco esse paciente está perdendo o pé. Tá? Então, ressecar só tecido doente e tal, e esse paciente que fica 3 anos sem secreção, ele está 3 anos tomando antibiótico, provocando ali resistência. Então, tudo isso que a gente tem que pensar. E o custo é altíssimo. Então, a osteomielite é uma desgraça no tratamento do pé diabético. Tá? E a qualidade de vida do paciente e da sua família, né, é muito ruim. Então, esse aqui é um exemplo de um paciente meu, que eu fiz um tratamento super conservador do pé diabético. Inicialmente, tive que amputar uma gangrena de diálise. Depois ele veio com uma úlcera, né, no segundo metatarso. Eu fiz uma ressecção por cima, tratei antibiótico, não adiantou, não fechou. Ressequei um pedacinho do metatarso por cima, mantive a estrutura do pé dele. Depois ele voltou com uma úlcera de pressão no quarto, mandei ele para ortopedia, estava sempre inflamado, infectado, não foi possível fazer nenhuma abordagem ortopédica. Mas no final das contas, depois de 3 anos cuidando desse paciente sempre com o pé infectado, saindo secreção, tomando antibiótico, né? Com uma qualidade de vida ruim. Fazer curativo todo dia no seu pé é uma qualidade de vida ruim, né? A gente tem que refletir sobre isso. Ele fez aí, por final, no segundo metatarso, que sobrou o segundo e o quinto, e aí eu falei, cara, realmente não dá mais para instalar. Só que aí, por que eu botei esse slide aqui? Talvez aí nas emergências do Rio de Janeiro, a gente chegasse lá e esse paciente só botar aqui uma tremenda aberta, né? Proximal ao perfurante dele, e isso fosse acabar, ele ia continuar com a ferida aberta, uma antiga, né? Então, o que eu fiz aqui? Uma recenção limitada, né? Esse aqui é o local que eu fiz para ele. Eu sei que está tudo de cabeça para baixo, mas eu ressequei o mal perfurante, mantive toda a planta desse paciente, fiz uma trameta regularzinha fechada, né? Esse aqui é o resultado de 15 dias, olha o pé com uma pressão estabilizada, e dei para esse paciente aqui 30 dias, com uma bela qualidade de vida. O paciente voltou a andar, nunca mais apareceu, 3 anos, virou meu amigo, ia lá,
falava mal da Dilma pra caramba, enfim, 3 anos lá comigo, nunca mais liguei. Devolvi para ele qualidade de vida do procedimento bem feito. Então, muito cuidado ao fazer uma cirurgia do pé diabético, porque você vai ter impacto. Então, aqui para a gente não perder, tanão de osteomielite, terapia regenerativa que veio, que pode vir, né, que é promissora para nos ter impacto no tratamento dessa doença, é o vidro ativo. Como é que ele funciona, né? É um material, é um produto finlandês que chegou no nosso mercado, né? É um substituto ósseo sintético, antibacteriano, ele tem essas duas funções, de regenerar o osso e função antibacteriostática, né? Ele é bacteriostático. Ele recebeu o CE em 2011, então é uma empresa europeia, e a composição dela é essa, de óxido de silício, óxido de sódio, óxido de cálcio, pentóxido de fosfato. Então, ele entra naquele tipo de terapia regenerativa biológica, né? Não tem ali a célula, ele é um composto, né? Que vai estimular o próprio tecido. E é um osteoestimulador, que é o osteocondutor. Ele é indicado para o preenchimento do osso, né? Para a regeneração e a recuperação da estrutura do osso e do tratamento da osteomielite. Então, são vários relatos de casos. 2011 para cá, a gente ainda não tem um estudo prospectivo randomizado para esperar acontecer, né? Mas todos os relatos de casos são animadores, né? E a gente tem também estudos de relatos de casos com casuísticas de 10 pacientes, 44 pacientes, como eu vou mostrar no próximo, 80% de cicatrização em 30 dias. Isso aí, para tratar a osteomielite em pé com úlcera perfurante, é muito animador. A gente tem que ficar animado, né? A gente tem que torcer para isso aí realmente dar muito certo. Então, outro 44 aqui, esse aqui foi um estudo retrospectivo, caso controle, 90% de cicatrização de quem usou o Guanlife, 61% quem não usou. Então, com significância estatística, né? Todos os europeus, né? Italianos, Espanha, todos eles serviços dedicados a pé diabético, não era cirurgia vascular, engraçado isso aí, né? E aqui, outro, um artigo estudando a médio prazo, né? Até 24 meses, 66% dos pés ainda cicatrizados, pés com osteomielite, né? E esse aqui tem um controlado randomizado, com uma terapia parecida, não exatamente ela, mas o mesmo princípio, né? Terapia regenerativa óssea, 70% de cicatrização contra 25% para quem usou e quem não usou. Então, como é que ele usa, como é que ele funciona? A gente tem uma lesão óssea, uma osteomielite. Primeira coisa a fazer, como tratar, a gente tem que lembrar de seguir os conceitos do pé diabético, debridamento amplo, tratamento da infecção, debridei o osso, uma coisa difícil, você saber às vezes o que é o osso bom, o que é o osso ruim, né? No início, então, seja conservador. Se não estiver ameaçando a vida do paciente ou o pé, seja conservador, resseque, né? A gente preenche toda a cavidade óssea com vidro. Isso é simples, né? A aplicação dele é muito simples. Preenche com vidro, ele existe em pasta também, tem serviços que usam a pasta depois para acimentar e prender ele ali dentro do osso, né? E aí, a liberação do sódio, que primeiro coisa vai fazer é elevar o pH sanguíneo. Isso vai ter já um efeito bacteriostático. Depois dessa elevação do pH vem silício, cálcio, fósforo. Isso vira, na verdade, uma elevação muito grande da pressão osmótica, muito sal. Isso desidrata as bactérias e impede que elas cresçam e comprovadamente a infecção é controlada, né? E fica um ambiente impossível da bactéria se replicar. E tem comprovação de eficácia para mais de 50 bactérias, quase todas elas a gente encontra no pé diabético, né? E depois disso, isso aí acontece nos primeiros 14 dias. Depois disso, esse vidro biológico, acho que esse aqui não está rodando. Enfim, esse vidro biológico, depois de ter essa função bacteriostática, ele libera mais substâncias, ele vai formar a sílica, né, que é o dióxido de silício. Essa sílica, ela vai fazer uma lâmina entre o osso remanescente, tá, e o biovidro. Depois desse biovidro, os demais compostos desse biovidro vão se unir à sílica e vão formar como se fosse uma parede, né, uma interface chamada hidroxiapatita. E é essa hidroxiapatita que ela vai atuar por muito tempo depois, né,
estimulando a formação do colágeno ósseo, né, e a neoformação óssea. Esse é o princípio, né, do produto e é o que comprovadamente realmente ocorre. Então a gente tem aqui ele em pasta ou em grânulo, que minha experiência foi com grânulo, e nessas apresentações aqui está uma microscopia óptica do que realmente acontece, né, na colocação, a formação da hidroxiapatita, o contato da hidroxiapatita tanto com o biovírico quanto o osso, e aí a formação de neoformação óssea, né? A gente não tem tecido de cicatrização, a gente tem osso, tá? E as contraindicações, na verdade, não existem, alergia é mas radioquímio você não pode fazer, na verdade, porque nenhuma célula vai crescer nisso, então não chega com contraindicação, e carga você, obviamente, tem que evitar até que esse osso esteja regenerado, né? Isso aqui é só não faz tanto parte da palestra, mas como eu usei, eu vou lembrar, porque a maioria dos artigos que a gente viu ali, isso é uma vantagem também do produto, os cirurgiões abrem lá, ressecam um pedaço do osso, botam um biovidro e fecha a ferida. Entendeu? Então, talvez isso sirva até no futuro para a gente poder fazer mais amputações fechadas, que a gente é muito acostumado na infecção a fazer amputação aberta. Isso demora mais a cicatrizar, mais morbidade. Nesse caso aqui não tinha como fechar, nos dois casos eu vou mostrar, porque ele é extenso, e eu usei esse produto aqui também para tratar a periferia, né, os tecidos moles do pé, e para ter a função hemostática. Porque eu sou paranoico com o meu paciente diabético não sangrado. Eu tenho a nítida impressão de que se ele sangrar no pós-operatório, ele tem um resultado pior. Tá? Ele tem essa placa aqui, que é o Gentacol, que é o que a gente vai usar mais no pé diabético, que ele é mais indicado para infecção. Ele tem gentamicina e ele é hemostático, ele funciona legal. E tem uma terceira função, que foi no meu caso, que é segurar o biovidro lá. Eu tenho a ferida aberta, botei o biovidro no outro, a primeira troca que a enfermagem for fazer, vai lavar, vai tirar tudo. Então, como eu não fechei a ferida, coloquei Gentacol, falei, não pode tirar essa placa aí. Então, a pessoa troca a ferida de fora e deixa 15 dias. Deixa 15 dias que ele vai agir, você fica nervoso, querendo ver, olhando se está infectado ou não. Mas se você fez um debridamento amplo, pode deixar lá 15 dias que você vai... foi o que aconteceu comigo, foi surpreendido. O primeiro caso que eu usei foi esse aqui, um paciente idoso já, doença periférica, diabetes, ele recusou, ele e a esposa recusaram a amputação do dedo, porque ele já tinha cometimento, tinha já comprovação de osteomielite, exposição de secreção purulenta, exposição óssea articular. Isso aí para mim era amputação transmetatarsiana desse hálux, né? O que eu fiz para ele? Primeira coisa, obviamente, revascularizar, né? Ele tinha fibular, uma tibial posterior com capacidade de revascularização, que era o angiossomo da lesão, então eu priorizei ela, tratei, ficou muito bem, tá? Desbridamento amplo, tá? A gente debridou toda a lesão necrótica de pele. Olha aqui o resultado do osso. O osso, quando eu abri esse paciente, tirei a necrose de pele, o osso estava todo fragmentado. Eu não boivei esse osso. Eu tirei os fragmentos com tesoura, pra você ter ideia, e eu curetei a parte da medula óssea. Isso aí para mim era inconcebível. Se o osso era até tirado, né? Na verdade, o que a gente faz até hoje é isso. Boivei tudo, ficou aquela cavidade, o osso louco mesmo, não tem medula. O cortical que ali estava legal, e aí dentro disso eu joguei o biovidro. Acomodei ele lá dentro. Tá? Aí que está o biovidro, eu botei até demais nessa coisa, mas eu forrei toda a ferida do biovidro e botei Gentacol por cima. E esse é o resultado com 15 dias. Me passei com osteomielite, fratura. Eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu fiquei surpreso. E esse paciente eu consegui salvar esse dedo com articulação e depois com a neoformação óssea, isso me enrijece. Óbvio que depois de cicatrizado, se a ortopedia precisar dar um fio e tal, isso pode ser feito, né? Mas esse paciente salvou o pé com um pé funcional, que talvez se o paciente tivesse amputado a dedo, tudo bem, ele vai ter a função, mas daqui a pouco ele vai transferir a carga para outro metatarso, vai tirar outro metatarso e ele vai perder o pé. Então eu recuperei, fui conservador, e foi um resultado muito animador. E esse aí é um caso que eu estou agora, um caso mais grave até, eu fiz a primeira troca dele na segunda-feira, paciente de 80 anos acamado, exatamente aquela situação que eu falei. Esse paciente lá atrás teve uma abordagem no pé contralateral que destruiu o pé dele. Destruiu. 80 anos, ficou acamado. Esse é um paciente que ficou sem pé, sem andar, ela propôs para a família na hora, bota uma transmeta, vamos fazer uma infrapatelar protetizar e você voltar para a vida. Não foi proposto, não foi aceito, não sei.
Enfim, o paciente definhou, ele virou um paciente de 80 anos que não anda, o impacto disso da família dele, etc. E agora ele abriu uma ferida no pé parecida, uma úlcera de pressão, com isquemia enorme, que dessa vez eu posso salvar qualquer pé para ele. Ele não anda mesmo, então qualquer pé vai servir para ele transferir de cama para lá e tal. E aí, esse foi aqui, quando eu abri a placa de necrose, estava aparecendo ali, estava aqui uma necrose extensa, uma osteomielite, tinha até secreção purulenta, extensa, uma osteomielite grave. Quando eu abri a placa de necrose, o osso já tinha um furo, já escorreu o medula, assim, uma osteomielite, falei, nossa, aqui, jogo perdido, né? Mas aí eu desvidei, tá? Ficou aquele aspecto meio cuidado para não deixar a secreção purulenta, nem tecido desvitalizado, infecção. E aí coloquei o bioviro e já tapou por cima. Isso aqui já é o resultado de 7 dias. Olhei lá na troca de ferida e quando fizer 15 dias eu acho que já vai estar melhor ainda. Claro que esse pé aqui talvez eu não salve para andar, mas como é um paciente não deambula, não é o que eu estou buscando. Eu estou buscando salvar o membro dele e eu tenho bastante fé que eu vou conseguir. Então, como eu disse, essas terapias a gente tem que buscar o que realmente pode mudar o jogo para nós e para os nossos pacientes. E eu torço muito, né, esse tudo inicial, que às vezes os estudos não têm randomizados, controlados, meta-análises ainda, mas eu torço muito para que essa terapia, esse tipo de terapia vingue e que a gente consiga salvar o osso da osteomielite do pé diabético, que aí sim nós vamos conseguir ter alguma contribuição para o nosso paciente. Obrigado. Parabéns, Breno. Acho que trouxe, além da novidade, né? Eu acho. O que é? A última passada dele. Além de trazer uma coisa que realmente o Breno pediu para mostrar isso aqui. Não vou deixar ele mostrar. Mas só um comentário rápido, eu acho que o Breno trouxe, além de trazer a novidade, ele traz alguns questionamentos, eu acho que são muito importantes para a gente, sobretudo quem lida com tecnologia e medicina, né? A responsabilidade da gente fazer algo com comprovação, que a gente realmente tem a certeza que a gente está oferecendo o melhor para o paciente, versus a gente não perder o trem da tecnologia, né? Porque isso está em constante mutação, né? Tudo que a gente tem aí de oportunidade para oferecer aos nossos pacientes. E muitas vezes esse senso crítico é muito difícil, né? Então acho que esse é um ponto importantíssimo. E vou fazer só mais um comentário, que essa coisa de tirar pouco, né? Essa cultura que se tinha de quando a gente fazia cirurgia vascular lá nos hospitais públicos, a conduta era amputação, né? Você resolvia a parte de cima do pé para baixo, o que tá ruim, tira. Eu lembro o Léo veio trabalhar comigo, sei lá, 12, 15 anos atrás, e eu falava assim, não, tira só o mínimo. Não, a gente vai ter que voltar várias vezes. Sim, a gente vai ter que voltar várias vezes, o paciente vai ficar abraçado, casado com a gente, né? Então acho que essa cultura é importante, porque o Breno toca num ponto aqui que é importante, a perda do pé, ela é muito deletéria para a vida do paciente, né? E pegando esse gancho, né, de qual a importância do pé, do caminhar, do andar para a qualidade de vida do paciente, eu vou ter um prazer enorme de convidar o José Amorim